Pessoal, boa tarde a todos vocês. É, Nós ficamos de fazer um exercício de medidores elétricos que precisa de um conteúdozinho chamado ponte de Wheatstone, que nós vamos fazer agora. Então, ó, foi até a Bruna que pediu na aula passada. Então, é esse conteúdo, é essa questãozinha aqui, ó. Questão 7. Toda vez que você tiver essa situação aqui, ó, que você tem os resistores dispostos, né, como se fosse um quadrado, e um galvanômetro passando aqui no meio, aí há uma configuração chamada de ponte de Wheatstone. E, para ver se a ponte está equilibrada, basta multiplicar aqui, ó, cruzado esse negócio. Professor, mas por que que isso é assim? Então, nós vamos simular aqui para vocês verem que a corrente, quando ela está balanceada, a corrente que passa aqui no meio, lá naquele amperímetro ou galvanômetro, é nula. Então, olha só, vou fazer aqui um circuitinho para vocês verem, ó. Pegar aqui um fio. Aí, foi. Deixar ela bem curtinha aqui, que aí não dá problema pra gente. Aí, vou fazer o quadrado aqui. Você vai ver que, por enquanto, eu tenho resistores de tamanhos iguais. Quando eu fechar esse circuito aqui, você vai ver que, olha só, vou pôr esse amperímetro aqui no meio, virar ele aqui. Aí, e esse outro resistor aqui. Nem sempre vai vir um quadradinho, mas é bem comum usar o quadrado, tá? Então aqui, ó, vai ter um nó, que é um ponto de derivação da corrente elétrica. Aí, veio aqui, maravilha. Vamos fechar esse negócio aqui. Aí. Ainda não tem corrente circulando, por quê, professor? Porque eu não dei a diferença de potencial, né, direito. Ó, eu não fechei o circuito. Agora, a hora que eu fechar, aí você vai ver que vai ter corrente circulando. Pronto. Isso é um circuito normal, você tem dois paralelos aqui, né? Você tem um em série aqui em cima, em paralelo com essa parte de baixo, né? A corrente aqui, nesse caso, em que eu tenho resistências iguais, ela vai se dividir igualmente. Até aqui, de boa, né? A gente já está acostumado. Tá, agora, quando eu coloco um medidor aqui, ó, esse medidor, deixa eu só pegar aqui direitinho, ó, vai nesse nó até aqui e daqui até aqui embaixo. Por que que essa corrente aqui, ó, mesmo fazendo a ligação, ela permanece zerada, gente? Vamos investigar, vamos entender. Você concorda comigo que esse pontinho aqui, ó, vou de vermelhinho, aqui eu tenho 9 volts, não tem? Vou chamar de ponto A. Aqui, daqui para cá, eu não tenho queda de tensão, então eu vou continuar chamando de A. Daqui para cá, eu tive uma queda de tensão, eu vou chamar de C. E aqui, eu tive uma queda de tensão, eu vou chamar de D. E esse ponto final aqui eu chamo de B. Então, quando a ponte está equilibrada, o que significa ponte equilibrada? Quando o produto aqui, ó, dos inversos vai ser igual, então não tem corrente circulando nesse galvanômetro ou amperímetro, né? Então, aqui eu tenho uma ponte de Wheatstone equilibrada. À medida em que eu altero um desses resistores aqui, ó, vamos supor, ó,
15 ohms, né? Você viu que já está passando corrente elétrica. Eu vou colocar 16 ohms. O que aconteceu? Esse ponto D e o ponto C possuem uma diferença de potencial. Por quê, professor? Porque o ramo inferior tem uma resistência maior do que o ramo superior. O que é ramo mesmo, que eu já mostrei para vocês? É a parte do circuito que é ligada aqui entre dois nós. Ó. Esse é o ramo superior. Esse aqui é o ramo inferior. Então, sabe o que aconteceu? Chegou aqui, a corrente viu, falou, opa, aqui em cima eu tenho 20, aqui embaixo eu tenho 26. Então, a corrente vai circular preferencialmente o quê? Nessa parte de cima. Vamos ver? Olha para vocês verem, ó, com o amperímetro aqui, ó, de indução, ó, a corrente total 0,81, em cima 0,40, embaixo 0,40. Tá, mas o que aconteceu? Chegou aqui no ponto D, ela percebe, opa, aqui eu tenho 16, lá eu tenho 10. Então, passa uma corrente pequenininha de 0,31 e essa diferença 0,09 vai lá para cima. Então, a ponte de Wheatstone é esse dispositivo em que eu tenho 4 resistores, tendo ligado entre eles aqui ó, um galvanômetro ou amperímetro, e quando a ponte está balanceada, ó, quando a ponte está balanceada, você pode fazer esse produto, ó. Se eu chamar isso aqui, ó, vou aumentar a letra, vou pôr de preto aqui e vou pôr nesse tamanho, ó. Se eu chamar esse carinha aqui, ó, de R1, esse aqui de R2, esse aqui R3 e esse R4, o que é essa ponte de Wheatstone, professor? É o seguinte, você pode fazer o produto dos inversos aqui, ó. R1 vezes, deixa eu fazer maiúsculo, né? R1 vezes R4 vai ser igual a R2 vezes R3. Professor, tá bom, eu aceito isso no meu coração, mas por que isso é assim? É porque se você pegar em relação aos nós, você vai ver que essa corrente aqui ó, é a mesma dessa, não é? Professor, aceito isso. Mas aqui você vai ter um desbalanço né, nessa parte final. E aí você vai ver que a tensão aqui, ó, essa tensão é a mesma. Essa tensão aqui, ó, no final das contas, também eles estão ligados em paralelos, né? Então vai ser a mesma. E aí vai ficar, ó, R1 está para R3, assim como R2 está para R4, e aí é só multiplicar cruzado. Quem tiver interesse na demonstração, pode ficar tranquilo que eu tenho aqui, ó, em um livrinho aqui, ó, eu posso até... Ixi, deixa eu limpar visualizadores. Não, eu vou fazer o seguinte. Se alguém quiser tirar um print disso, ou se quiser anotar, tá? Pode anotar e eu vou dar aí 2 minutinhos, aí eu vou abrir o livro aqui para vocês. Então, para ficar melhor... Ih, não, mas não tem jeito. Vai, eu vou deixar. Professor, e agora você vai fazer a questão? Vou fazer sim. Espera aí só um minutinho. Enquanto o pessoal copia aí eu vou fazer a questão. Sim, esse eu estou explicando é do exercício. É um conteúdo que chama Ponte de Wheatstone, que eu ainda, por descuido meu, acabou que de medidores eu já fui direto. É o finalzinho de medidores elétricos, tá? Tinha que ter feito e me fugiu da mente. Eu comecei geradores. Aí. Esse é o nome do conteúdo. A Ponte de Wheatstone. Tem sim. Vou explicar de novo, olha só. Então eu vou limpar todos os desenhos. Não, os desenhos não, vou limpar esse aqui, ó. Eu vou limpar esse aqui. Eu vou limpar isso aqui. Tá. O R1, R2, R3 eu vou deixar. Olha só. Quando a gente tem essa situação aqui, ó, que eu vou te mostrar agora. A situação em que todos os resistores estão com a mesma resistência. Sabe o que acontece?
O ponto C e o ponto D não tem diferença de potencial entre eles, então não circula corrente. Então, o amperímetro é igual a zero. Então, eu vou até escrever isso aqui para vocês. Olha só. Quando a ponte está balanceada, não há DDP entre os pontos C e D. Por consequência, a corrente no amperímetro, que também pode ser um galvanômetro, você lembra que eu te falei que é a mesma coisa, porque o galvanômetro é o nome que o pessoal usa porque é aquele medidor eletromagnética. A passagem da corrente elétrica faz ele girar, tá? Então, olha só, a corrente no galvanômetro será 0 amperes, igual a gente está vendo aí. Então, esse é o caso da ponte que ela tem que ser, ela está balanceada. Tá bom. E agora, professor? Agora é o seguinte, quando a gente não tem... Eu vou tirar um pouquinho de zoom aqui, viu, gente? Só para... Porque senão esse aqui você não vai conseguir enxergar. Aí. Deixa eu agora mover esse trem aqui. Colocar isso aqui para cá. O R3 volta para cá. E o R4 volta... Opa! O R3 fica quietinho aí. E o R4 volta para cá. E aí, na ponte equilibrada, é válida essa relação aqui, ó, que o produto dos extremos R1 vezes R4 é igual a R2 vezes R3. Se a gente tivesse aqui no quadro, né, que eu tivesse melhor, eu iria demonstrar isso de uma forma bem tranquila para vocês. Como eu não estou conseguindo, então para a gente não perder muito tempo, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui agora um livro, e nesse livro tem a demonstração muito bacana, muito tranquila. Eu acho que é importante. Tem gente que fala, ah, senhor, para mim não precisa demonstrar, não, eu aceito. Mas tem aquele que fala, ah, eu gostaria de entender o porquê, né? Então, acho que é importante a gente demonstrar. Então, está aqui o livro. Está abrindo ainda, né? Ah, meu filho, é para hoje. Aí, deixa eu voltar aqui para minha telinha de sempre. Eu vou achar aqui rapidinho, tá? Aí eu volto lá para copiar. Eu tô achando que vai ser mais fácil da forma analógica mesmo, porque tá demorando demais. Só um minutinho. Medidores, cadê? Aí. Aí. Não é para descer tanto não, meu filho. Eletromagnetismo. E aí, aparelhos de medição. 132. Aí, agora eu venho aqui, então. Então, ó, foca nessa tela, você tem um circuito elétrico aqui, né? Está circulando uma corrente. Aí você tem aqui esse resistor de 10, esse de 10, esse de 10 e esse de 10. Nesse caso, a gente diz que a ponte está equilibrada. Por quê? Porque o produto dos extremos R1 vezes R4 é igual a R2 vezes R3. Tá? E quando a ponte está balanceada, não há DDP entre os pontos C e D. Quem que são esses pontos C e D que eu tinha colocado? Esse daqui, ó. Esse nozinho C está aqui em cima e o D está aqui embaixo. Então, o que está acontecendo? Nesse caso, não tendo DDP, não tem aquele negócio que chama o quê? Corrente elétrica. Porque para ter corrente elétrica, eu preciso ter diferença de potencial. À medida em que eu desbalanceio esse sistema, então, ou seja, que eu coloco aqui, ó, uma corrente qualquer, você está vendo que já está surgindo aqui, ó, vou aumentar essa resistência. O produto vai dar igual? Não vai mais, professor. Então, a ponte não está balanceada. Professor, quando a ponte não está balanceada, o que que eu faço? Esse tipo de problema você só vai encontrar em institutos militares.
tá? Que é no IME, no ITA, que eu penso que não é o objetivo, né, de vocês aqui. Aqui é Enem. Enem ou FUVEST, Unicamp, é isso. Então, professor, então quando ela está desbalanceada, o que eu tenho que fazer? Aí tem até um videozinho, depois eu posso mandar para vocês como curiosidade, que é transformação estrela, triângulo, triângulo, estrela, tá? Mas, por hora, só fique sabendo que quando eu tenho essa situação, né, que eu tenho 4 resistores e um amperímetro ou galvanômetro ligado entre eles, é configurado como uma ponte de Wheatstone, em que os produtos vão ser iguais, né? Olha só, o produto dos extremos aqui vão ser iguais. Beleza? Quem estava com dúvida conseguiu pegar melhor a ideia? Que aí eu pegar dessa ideia inicial, aí eu quero mostrar a demonstração. Então tá bom. Então, agora eu vou limpar os desenhos. Tem alguém copiando ainda ou posso apagar? Por nada. Posso apagar? Então, olha só, vou limpar esses desenhos e eu quero mostrar para vocês aqui, ó, nesse livrinho aqui. Não... Aí. Será que eu abri 2 vezes? Não, abri o livro errado. Esse aqui que é o bacana. Potencial, corrente elétrica, resistores, medidas elétricas. Aí, 1, 2, 3. A ponte de Weston. Tchan. Medidas elétricas, né? Aí falando do amperímetro, tal. Voltímetro. Aí, a ponte. Tá aqui, ó. Então, você tem aqui, ó, essa corrente em vermelhinho subindo, né? E veio para cá. R4, R3. Normalmente, sabe o que os exercícios falam? Colocam esse resistor como o que você tem que descobrir, porque aí você vai ter que multiplicar cruzado. E o R3 é um que é variável, até dar a corrente zero. E aí a gente vê que está, né, balanceado. Então, ó, a gente começa fazendo o seguinte, ó, como são iguais, o potencial do ponto C e do ponto D são iguais. Então, a gente fala que ela está em equilíbrio, né? E aí a gente começa a fazer, ó, a equação de A até C é R1 vezes o Izinho. O UAD é R4 vezes Izinho. Então, se eu fizer a diferença de potencial, vai ficar VA menos VC. O VC é o potencial aqui de cima, tá vendo? Ó? É esse aqui de cima. Então, VA menos VC é igual a R1 vezes I, e VA menos VD é R4 vezes I', que é o azulzinho. Faz a mesma coisa para os resistores R3 e R2 aqui, ó. Tá vendo? Aí você vai ter no final, ó, o CB igual a R2 vezes I, o DB igual a R3 vezes I'. Então, ficou VC menos VB é igual a R2 vezes Izinho, VD menos VB é igual a R3 I', né? Então, aí como a gente sabe que VC é igual a VD, sabe o que a gente pode fazer? Aí a gente divide, né, o membro a membro aqui, ó, dessa expressão 1 pela expressão 2. Então, que é o que ele fez aqui, ó, R1 vezes I igual a R4 vezes Izinho, né? Então, você vai pegar essa dividido por essa, vai cortar a corrente de cima, vai cortar a corrente de baixo. Então, ficou R1 está para R2, assim como R4 está para R3. Multiplica cruzado. Ah, professor, mas a sua deu diferente. É porque ele chamou R2 aqui e R4 aqui embaixo. Eu chamei R4 aqui e R3 aqui. Mas você está vendo que é os extremos, ó. R1 vezes R3, R2 vezes R4. Então, mesma coisa, ó. É os extremos. R1 vezes R3, R2 vezes R4. Está aí a demonstração para vocês. Quem quiser tirar um print, eu vou tirar um pouquinho de zoom aqui para ficar melhor, tá? Para ter a demonstração. Ou falar assim, professor, me manda esse material aí, eu quero ter, eu mando para vocês também, sem problemas, tá bom? É só porque é o seguinte, é uma demonstração que eu não gostaria de perder um tempinho, porque eu acho que não faz sentido. E assim, se fosse no quadro, tivesse bem, eu faria. Eu acho importante. Mas aqui eu ia demorar tempo demais para fazer. Dúvida até aqui, gente? Podemos ir lá para o exercício que a Bruninha pediu? Posso ir? Um de cada vez, tá? Para não tumultuar. O chat tá... Nossa, muita gente falando. Ah, então tá bom. Então, olha só. Agora, de posse dessas informações, vamos aqui para a nossa listinha
essa questãozinha aqui, ó, que fala o seguinte. Vou esperar carregar aqui, né? O computador ficou meio lento. Então, ó, alguns tipos de sensores piezoresistivos podem ser usados na confecção de sensores de pressão baseados em fontes de Wheatstone. Suponha que o resistor Rx, que é esse aqui, variável, né? Seja um piezoresistor que varia com variação da resistência conforme Kp mais 10 ohms, em que K é 10 vezes 10 a menos 4 ohms por Pascal e P é a pressão. Usando esse piezoresistor na construção de um sensor para medir pressões na faixa de 0,10 atm e 1 atm, assinale a faixa de valores do resistor R1 para que a ponte de Wheatstone seja balanceada, né? Então, seja equilibrada. Então, ó, R2 vale 20 e o R3 vale 15. Então, deixa eu já colocar esses valores aqui, ó. Esse aqui, o R3 é 15 ohms. O R2, a gente sabe que é 20 ohms. E aí, o que vai acontecer? Conforme o valor que eu encontrar aqui no Rx, para balancear esse negócio, eu vou fazer o extremo. Ó, R1 vezes Rx tem que ser igual a R2 vezes R3. Ou seja, R1 vezes Rx vai ser 20 vezes 15. R1 vezes Rx é igual a 300. Professor, mas ele quer saber o R1, né? O R1 mínimo e o máximo? E o Rx, como é que eu calculo? De acordo com essa fórmula que ele deu aqui pra gente. E para facilitar a minha vida aqui, eu vou usar o MathType aqui, ó, para colocar essas equações e ficar melhor para vocês. Então, vou colocar aqui. Ó, a gente sabe que Rx vai ser o K vezes o P mais 10 ohms. Esse K, ele falou para a gente que vale quanto, meu povo? Falou que vale 2 vezes 10 a menos 4 ohms por Pascal, né? Então, vamos colocar 2 vezes 10 elevado a menos 4 ohms. Eu não vou colocar ohms porque já tem em cima, mas para você entender, por Pascal. Ou seja, essa pressão aqui, ó, vai ter que estar em Pascal. Professor, e como é que eu sei essa pressão? Olha só, aí você tem que lembrar, o exercício queria que você lembrasse que 1 atm, a pressão atmosférica, equivale a 10 elevado a quinta Pascal. Ah, professor, não lembrava disso não. Pois é. Então, normalmente ele dá esse dado em algum lugar da prova, né? Mas aqui no exercício ele não deu. Então, olha só, para 1 atm, então vou multiplicar 1 vezes 10 elevado à quinta Pascal, de forma que esse Pascal vai cortar com o de baixo, mais 10. Vamos ver quanto que dá isso? Olha só, Rx vai ser... Gente, 10 a menos 4 com 10 elevado à quinta dá 10 elevado a 1. Vezes 10 dá quanto isso? Ué, professor, 2 10 elevado a 20, né? Mais 10, 30. Então, 30 ohms é a resistência máxima, né? Ou melhor, é o Rx, perdão. Então, a gente vai achando o Rx que vale 30, e isso, ó, se a pressão, ó, se P igual a 1 atm, né? Se P igual a 1 atm. Gente, vocês desculpem, hoje parece que minha aula tá tão ruim, velho. A cabeça da gente fica pesada. Não tô legal. Vai perdoando aí, tá? Se a pressão é 1 atm, eu acho a resistência Rx de 30. Então, aí você vem aqui e acha o R1. Então, como que eu vou fazer isso? Ó, R1 vezes 30 é igual a 300, né? Então, quem está multiplicando passa dividindo. Então, R1 vai ser igual a 10 ohms. Professor, só não tem uma alternativa. Então, já é letra C? Eu acredito que sim, mas vamos ver, tá? Vamos ver. Então, olha só. Agora, eu vou fazer como se fosse a pressão de 0,10 atm. Então, se é 0,10 atm, se a pressão P é 0,10 atm, então isso é o quê? É 0,1 vezes 10
elevada à quinta Pascal, né? Porque cada Pascal é 10 elevado à quinta. Então, vamos substituir aqui para a gente achar esse Rx. Vou substituir, deixa eu chegar isso aqui um pouquinho para cima para não ficar... Ah, agora ficou ótimo. Para não ficar assim. Aí, pronto. Aí. Então, aqui vai ser 0,1. Gente, 10 à quinta com 10 a menos 4 vai dar 10 elevado a 1. Vezes 0,1 vai dar quanto? Vai dar 2 no final, né? 2 mais 10, 22. Se eu estiver fazendo conta errada, vocês me ajudam aí, tá? Mas eu acho que tá certo. Ó, 22 ATM. Deixa eu ver de novo, né? Eu acho que tá errado. Quer ver? Acho que é só 12, não é 22 não. 2. Peraí. Ai, meu pescoço. 0,1 vezes 2 deu 0,2. 0,2 vezes 10 deu 2. É isso mesmo. Então eu errei mesmo. Ó, vou fazer aqui para não ter problema. Ó, 2 vezes 0,1, 0,2. 10 a menos 4 com 10 elevado à quinta dá 10 elevado a 1. Ou seja, vezes 2 deu 2. Mais o 10 que sobrou aqui é 12 só. Errei. Então, vamos fazer agora, por fim, a nossa última situação. Ó. R1 vezes 12 é igual a 300. Quem está multiplicando passa dividindo. Então, 300 dividido por 12, eu acredito que dá os 25 aqui. Mas vamos conferir, que eu estou meio burrinho hoje. Ó, 300 por 12, 25. Então, letra C. Bruninha, você que tinha me pedido essa questão, você conseguiu entender no meio dessa bagunça toda que ficou aqui? Ah, então tá. Tem mais alguém que não conseguiu entender, que quer que explique de novo? Tranquilos? Então tá bom. Então, olha só, agora nós vamos terminar o assunto geradores, tá? O assunto geradores, eu vou limpar aqui todos os desenhos. Falta fazer apenas a parte de associação de geradores, que a gente não tinha feito ainda. E aí, gente, eu coloquei uma listinha lá no sistema, na semana passada, né, datando com a aula de hoje, sobre geradores, que hoje a gente termina, tá? Aí eu vou colocar uma outra listinha para vocês. Então, o que eu quero? Ah, eu quero pegar o slide aqui, porque já está pronto, já para a gente adiantar. Deixa eu ver. PDF, anda mais rápido. Aqui embaixo. Geradores, aí. Era para andar mais rápido, né? Mas tudo bem. Pronto. Então tá aí, os geradores, a gente viu que é um dispositivo que converte qualquer tipo de energia em energia elétrica, né? Vimos que ele pode ser químico, né? Como pilhas e bateria, pode ser mecânico, né? Por exemplo, lá nas usinas, pode ser solar, né? Ou luminoso, melhor dizendo, né? E aí a gente viu a equação do gerador, né? A representação é o epsilon, o Rzinho, né? E vimos que U é igual a epsilon menos Ri. No caso do gerador ideal, a resistência interna é nula, né? Aí vai ser o que a gente já estava tratando anteriormente. Aí vimos a curva característica, né? O ponto de encontro com o eixo Y é o epsilon, e o ponto de encontro com o eixo X é a corrente máxima, é a corrente de curto-circuito do gerador, né? Vimos a lei de Ohm-Pouillet, que é o Izinho, né, do gerador, é epsilon sobre R1 mais R1. É uma lei de Ohm, né? Eu somei essas resistências, a interna mais a resistência do circuito. Vimos isso aqui semana passada. Vimos também sobre as potências, potência útil, potência dissipada e potência total. Então, a associação de geradores. Isso aqui, ó, quem quiser anotar no caderninho, boa coisa é, tá? Gente, a associação de geradores, você vai poder somar o epsilon 1 mais o epsilon 2 mais o epsilon 3. E as resistências equivalentes também vão somar. Se eu tiver geradores iguais, basta multiplicar pelo número de geradores e pelo número aqui
de resistores. É isso, tá? Então, esse é um modelo de associação de geradores em série. Professor, vamos fazer uns exercícios? Se der tempo hoje, mas eu estou achando que não vai. Mas, em todo caso, na semana que vem eu vou resolver a listinha que eu passei para hoje, né? E também a listinha que eu vou passar hoje, na semana que vem, que aí já é mais aprofundada dentro de geradores. Beleza pura? Então, vou dar um tempinho para você copiar aqui. Nossa, esse silêncio me faz tão mal, gente. Não consigo. Parece que eu não estou dando aula, me sinto mal. Ai, ai, gente, mas que dias difíceis. Ainda mais nesse calorzão, você não acha posição, mas graças a Deus está melhorando. Se Deus quiser, semana que vem eu tô zero já. Aí, gente, eu estou fazendo um raio-x do Enem. Depois eu vou compartilhar com vocês nas redes sociais e aqui também na aula. Eu já tinha feito de eletricidade, né? Fiz de magnetismo, agora estou fazendo de ondulatória. Vou fazer de todos, né? Até o Enem vai estar pronto. Não, antes disso, né? Espero que semana que vem já esteja pronto. Eu vou passar aí, vou divulgar para vocês, para nortear, ajudar o estudo de vocês aí. O que mais tem caído, né? Os anos, como tem sido cobrado ao longo dos anos, aquela planilhinha que eu mostrei para vocês. Tá bom? Posso seguir? Tem alguém copiando ainda? Cara, e é muito engraçado, né? Vocês que estão aqui na sala, eu lembro dos nomes que eu vi várias vezes, é justamente os que fizeram tarefa. Todos, 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 sem exceção. É os que têm as notas. Galera sumiu legal, hein? Então, olha só, pode seguir. Então, a associação em paralelo, gente, ela tem uma condição. O epsilon, a força eletromotriz, ela tem que ser igual em todos os geradores. Vou até colocar aqui, ó. O E, né, a força eletromotriz, deve ser a mesma em todos os geradores. Aí você me pergunta, por quê, professor? Porque senão ela vai passar a funcionar um como bateria, gerador, e outro como receptor, que é o nosso próximo assunto. E aí não pode. Aí uma vai consumir o que a outra tem de excedente. É por isso que muitos dos equipamentos, né, que às vezes você usa pilhas em paralelo, se você colocar uma pilha nova e uma pilha velha, que já está desgastada, aí parece que dá ruim, você já viu? Dura menos tempo que se fosse as duas novinhas. Ah, professor, mas faz sentido, né? Não, mas se fosse, tipo assim, duas usadas, né? Parece que iria durar mais do que uma nova e uma usada. Ah, tá, eu já vi essa situação mesmo. É justamente por causa disso, ó, porque há um desbalanceamento aqui na forma como esse negócio é tratado, tá? Então, essa força eletromotriz tem que ser a mesma em todos os geradores, e a resistência equivalente, como está em paralelo, né? Você vai pegar o R, né, e dividir por N aqui, tá? Professor, e se eu tiver resistência equivalente diferente? Aí você faz o inverso da soma, mas não é muito comum, não. Normalmente vem tudo igualzinho, assim, bonitinho. Beleza? Acho que agora ele vai falar de potência. Deixa eu só conferir aqui. Aí, pronto, receptor. E aí, só para ilustrar, eu já volto lá. Eu sei que você quer copiar rapidinho, tá? Deixa eu pegar só uma listinha aqui para mostrar um exercício de associação de resistores para vocês. Olha só. Rapidinho. Aí. Enquanto abre, você vai copiando aí, tá?
Só um minutinho, gente. Está abrindo aí. Olha só. Considere duas pilhas de 1,5 volt ligadas em paralelo, né, conectadas a um resistor de 15. A corrente elétrica que passa pelo resistor em amperes é. Então, você tem que saber que esses dois aqui não vai somar, né? Vai ser uma força, uma só de... É como se eu tivesse um só de 1,5, né? E ele não deu a resistência interna, então, tá vendo? Tanto que é de boa. Ó, próximo, de associação também. Olha só, quando você tem uma aqui enrabixadinha na outra, é série. Quando você tem as duas assim, é paralelo, né? Próxima questão. Ó, essa aqui do Enem, por exemplo, é uma questão que nem precisa saber de gerador, né? Mas está aqui por ser de falar de resistência interna. A gente até fez ela. Olha essa, ó, do Enem também, ó. Uma lâmpada é conectada a duas pilhas de tensão nominal de 1,5 volts ligadas em série, ou seja, 1,5 mais 1,5 vai dar uma força eletromotriz de 3. Um voltímetro utilizado para medir a diferença de potencial na lâmpada fornece a leitura. Ou seja, chegou 2,78 nela, né? Esse é o AB, e a corrente. Então, com isso, você consegue achar o valor da resistência interna usando o que? A equação do gerador, né? U, que é o 2,78, é igual a epsilon, que é o 3, né? Porque se eu tenho duas iguais, menos R vezes I, que é o 94,2 miliamperes. Aí você acha a resistência interna, tá? Então é isso que eu queria mostrar hoje para vocês. A gente termina geradores. Semana que vem eu faço receptores bem rapidinho. E aí a gente já vai para magnetismo para a gente finalizar aqui o nosso ano. Gente, mais uma vez, eu quero agradecer aí a paciência de vocês comigo, viu? Porque hoje não gostei. Não consegui fazer a aula como eu gostaria, mas espero que tenha, dentro do possível, vocês tenham entendido. Obrigado pela atenção, o carinho de sempre, a paciência de vocês. O que eu puder ajudar, vocês sabem que eu estou à disposição, tá bom? Ó, beijo grande, boa semana, fiquem com Deus. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Tchau, tchau.